Quando o anão descobriu que o assistente da mãe do milionário era um ex-presidiário sedento por vingança, a terra já começava a apagar o rosto de Maria. A lama quente prensava-se contra os lábios dela. O cheiro pesado da terra misturava-se ao perfume adocicado que costumava impregnar a sala de visitas da mansão Bastos. Havia um ursinho de pelúcia amassado ao lado do seu rosto, o pelo sujo e encharcado de chuva. O som do mundo lá fora chegava distante, como se viesse através de um cilindro de água. Passos apressados, um motor que diminuía, o grito de alguém que não sabia se era pedido de socorro ou um aviso tardio. Maria tentou puxar o pé, mas a pá que a cobria trabalhava com pressa metódica. O peso era uma mão que ela não conseguia empurrar. Entre um puxão e outro, ouvia o riso baixo de quem não tinha pressa. Ouvia uma respiração controlada e a certeza de que aquela poeira teria sido a melhor das silenciadoras. Uma luz cortou a cena, um farol vindo pela estrada. O barulho do veículo aumentou e por um segundo tudo ficou claro. A linha do horizonte, os morros negros, a pista molhada. Alguém gritou, longe. Maria ergueu a cabeça como pôde, pegando o cheiro do metal e da chuva, e pensou em Té, no ursinho, no pendrive escondido em seu bolso de pelúcia, naquele vídeo que ninguém mais deveria ver. O coração batia como se fosse explodir. Ela sabia que havia feito o que devia. Sabia que guardava algo que a derrubaria se caísse em mãos erradas. Agora, com terra na boca e as unhas abertas para o vazio, ela esperava que a chegada daquele carro fosse alguma mão amiga. Depois, o som voltou a se reduzir. Um homem de baixa estatura correu pelo pasto como se cada passo fosse uma resposta a um relógio. Não era uma figura de comicidade. Era Tonho, homem miúdo, calmo nos olhos, atento aos pequenos movimentos da cidade. Ele carregava um saco de ferramentas e aquela habilidade velha de quem observa mais do que fala. Seus olhos se arregalaram diante da cena, não só pela visão do corpo já parcialmente sepultado, mas pela ordem com que as coisas tinham sido postas ali, pelo cuidado clínico em não deixar coisas que pudessem denunciar. Tonho não sabe libas, mas tem memória longa. Lembro-me de cada rosto do bairro, de cada carro que estacionou por mais de 3 minutos na rua, das palavras que ficaram meio ditas nas calçadas. Da primeira vez que passou perto da mansão Bastos, tinha reparado num homem de traje acinzentado que sempre subia aquelas escadarias com passos que traíam pressa. O homem era novo, o assistente da mãe do milionário, era assim que o povo chamava. O assistente da dona Lídia Bastos, ou dona Lívia, conforme o telefone anunciava. O sujeito era discreto e sempre com o mesmo perfume caro. Tonho, simples e atento, achava estranho um homem com cara de ter saído de um escritório tão formal se preocupando com os detalhes sujos de uma casa grande. Naquele momento, com a pá ainda no ar e a chuva começando a afinar, Tonho correu. Ele não precisava de ordens, precisava apenas trazer luz. Flashback, 3 dias antes. A mansão acordava cedo. Maria fez o café para Té antes do sol romper por inteiro, com as mãos já marcadas pelos muitos produtos de limpeza, com a mesma ternura que vinha de uma vida inteira cuidando de crianças que não eram suas, mas que ela fazia suas. Té apareceu pela porta do quarto com um pijama amarrotado, os olhos ainda fundos de sono, e um ursinho nas mãos. Era um ursinho velho lutando para sobreviver a amassos e beijos, e no bolso do ursinho havia um pequeno pendrive escondido, um brinquedo que Maria só vira uma vez quando arrumou a gaveta do menino. Bom dia, tia Maria, disse Té, esticando o braço e oferecendo um desenho manchado de giz. Maria sorriu. Té tinha uma voz de pergaminho, sempre próxima de alguma revelação. Enquanto ele comia a papinha, ela ajeitava a casa. Ela sabia mais de rotinas do que muitos que moravam ali. Sabia os passos excessivos de Lívia nos corredores às 9, sabia quando Álvaro, o homem que o jornal chamava de milionário da cidade, apareceria atrasado com cheiro de café industrial e decisões que deixavam o ar tenso. Maria também sabia quando a casa escondia silêncios que ameaçavam. Havia uma fresta que sempre se abria quando certas conversas eram feitas às pressas. Uma máquina de café que esfriava no balcão, um bilhete enrolado no bolso de alguém, uma expressão que desaparecia quando o menino passava.
Lívia Bastos era o tipo de mulher que se movia como se cada cadeira fosse uma plateia invisível. Vaidade cruzava o corpo dela, mas também havia algo pesado, culpa talvez, ou medo. Não era segredo para quem observasse que era ela quem puxava as cordas finas do salão e que se preocupava mais com espelhos e manchetes do que com a verdade. Em uma tarde de anoitecer frio, Maria viu Lívia falar baixinho por telefone, e a frase, que vazou como um fio, atravessou a cozinha. Se descobrirem, não posso perder isso, você sabe o que está em jogo. Nesse mesmo dia, enquanto tirava pó dos brinquedos, Maria encontrou o ursinho de té aberto. Um pequeno zíper, costura mal feita, e o pendrive encaixado como se tudo ali fosse apenas parte de uma brincadeira. O pendrive começou como coisa de criança. Maria o guardou no avental por instinto, sem imaginar o que carregaria. Té adorava apertar botões de aparelhos eletrônicos. Ele gostava de ver imagens se moverem. Maria achou aquilo um risco, mas também um gesto de ternura. O menino, sem medo, guardava segredos de gente grande. Numa noite, quando a casa dormia, ela plugou o pendrive no celular velho que usava para ouvir rádio. A tela acendeu e um vídeo começou. Era curto, a imagem tremia como quem grava escondido. Lívia aparecia, mais vulnerável do que em público, falando com a voz baixa. Não é dele, disse a mulher. Eu não posso perder tudo por isso. Se alguém descobre que o menino não é meu filho de sangue, vão tirar a herança, o nome, tudo. A câmera tremia e recuou, mostrando a sombra de alguém que ouvia, murmurando que tudo seria resolvido. Maria apertou a mão no peito. O que ela via era uma admissão, palavras que, se divulgadas, fariam ruir não só reputações, mas vidas. E não era apenas a vaidade em cena, havia pressões, uma chance de ruína que, para quem tinha tanto, ameaçava demais. Na manhã seguinte, quando a casa se agitou, Maria guardou o pendrive no bolso do pijama de té como se guardasse um ovo. Só que segredo em casa grande não fica bem guardado. Há olhos que tramam e ouvidos que não cochilam. O assistente da matriarca. O assistente de Dona Lívia chamava-se Gustavo. Sempre aparente, sempre controlado. Havia um tempo em que Gustavo andava por ruas mais estreitas. Havia um tempo em que seu nome aparecia por associação a outras coisas. Um ônibus lotado, um nome na lista de um tribunal, uma foto num jornal amarelado que falava de um nome envolvido em roubo e perda. Ele era, nos livros do passado, um ex-presidiário. Para quem olhava de longe, isso podia ser apenas uma linha de biografia. Para quem conhecia o recorte íntimo, era uma ferida que nunca cicatrizou. Gustavo carregava na pele a memória da injustiça, ou da consequência. Ele carregava em sua história a perda de casa, a separação de quem amava, noites a fio com a raiva como único cobertor. Gustavo não fora recrutado por acaso. Dona Lívia sabia escolher. Havia algo em sua voz que lembrava promessas, não de perdão, mas de acomodar a raiva como quem ajeita um móvel caro. Ela ofereceu a ele uma posição, um lugar ao lado de quem mandava no jogo. Ele, com a sede antiga, aceitou. Não era que ele gostasse de ferir, era que aceitar a oferta era para ele reescrever o próprio destino. E no vazio que restara depois de tudo, havia sempre lugar para uma vingança servida como caminho para reconquistar uma vida. Tonho viu Gustavo pela primeira vez com atenção. Observou sua linha reta quando organizava envelopes, viu seu sapato limpo passar pela frente da garagem. Houve noites em que Tonho viu o homem sair mais cedo, fumando no banco do carro, como quem tenta apagar uma chama no volante do veículo. Tonho pegou estas imagens e as guardou como pedras no bolso, pequenas coisas que poderiam ser atiradas depois se precisasse. A descoberta de Tonho. Tonho vinha observando a mansão Bastos como quem coleciona pedras de rio, cada marca, cada detalhe. Era um homem de golpes precisos, lembrava do modelo de caminhonete que passava sempre às 3 da manhã, lembrava de um saco forrado com lona que fora jogado no porta-malas para desaparecer. Ele falava pouco, mas quando falava, as pessoas escutavam, porque a voz carregava evidências. Vi o carro do Gustavo parado na estrada velha ontem à noite, e tem terra nas solas dele diferentes das que usam no jardim da casa. Pequenas coisas. A polícia não vinha tão rápido quando se nota um sinal. Tonho buscava respostas sozinho porque a cidade era assim.
Notícia se fazia devagar, com café compartilhado e comentários nas portas. Ele conversou com o jornaleiro, com um vizinho que era mecânico e viu uma ficha de identificação antiga num banco do carro, com um segurança desempregado que casualmente lembrava de um nome associado a uma cela. Os pedaços começaram a se encaixar. Num bar, Tonho ouviu a história de Gustavo contada por quem tinha simpatia pelos que haviam sofrido injustiça. Foi preso por causa de uma fraude em que ele não tinha participação direta, disse o homem. Mas o caso queimou ele, perdeu casa, família. Ele sempre disse que quem tinha poder para oprimir precisava pagar. Tonho pegou essa palavra, pagar, e sentiu o arrepio. Ele foi vasculhar, não por maldade, mas por medo. Tonho resolveu seguir um dos passos mais triviais. Cuspiu no alto da poeira e procurou por pegadas. Era um trabalho de lente, encontrar no detalhe a linha que o levasse à cena maior. Assim, por entre o bosque da propriedade, ele encontrou marcas frescas. Um pedaço de casaco que combinava com um tecido encontrado num carro, um bilhete que parecia ter sido largado depressa. Reunião no sítio, manhã, resolver. Tonho notou que o bilhete trazia a letra de alguém que conhecia, a da secretária da matriarca. Pequenas conexões. E então, por fim, ele encontrou a nota de um hardware no bolso de um par de luvas descartadas perto de uma trilha, uma compra recente de uma pá, um cabo reforçado e produtos para vedação. Tonho não precisava de muito mais. Ele juntou o que viu ao que ouvia e percebeu que alguém estava preparando o chão para enterrar algo, ou alguém. A tensão dentro da casa. Enquanto isso, a tensão aumentava dentro dos corredores revestidos de madeira. Dona Lívia vivia noites em que o telefone não parava. Em uma conversa com seu assistente, a voz dela tremia mais do que o acostumado. Ela sabe demais, disse Lívia. Se ela fala, não há volta, e eu não posso perder tudo. Gustavo, com o rosto antigo, escutava e de repente parecia menor do que os ternos que usava. Ele não disse que concordava com a ideia de ferir, disse que sabia como resolver. Era uma promessa perigosa quando saiu de sua boca. Havia entre eles um silêncio que matava, a ponte entre o passado do assistente e a ambição da patroa. Gustavo, que olhou o mundo por trás de grades, agora era capaz de atravessar os muros. Não porque fosse intrinsecamente mau, mas porque alguém com sede de conserto para suas perdas aceita atalhos que antes negaria. Às vezes, vingança vem vestida de promessa de reparação. Naquela manhã em que Maria encontrou o pendrive, ela também encontrou um bilhete surrado dentro do guarda-roupa da cozinha. Cuidado. Não estava assinado, não havia necessidade de assinatura. Em casas grandes, o medo circula como corrimão, invisível, mas sempre tocável. CTA breve e direto. Apenas um, discreto. Se essa história já te deixou na ponta da cadeira, deixa o like e se inscreve. Fica comigo até o final, ainda tem muito por vir. A investigação de Tonho se aprofunda. Depois do bilhete, Tonho começou a montar seu mapa mental. Sabia onde cada funcionário almoçava, quem levava o cachorro para passear, quem tinha permissão para entrar à noite. Ele não tinha título formal, mas tinha olhos de quem recolhe dossiês do cotidiano. Reparou por acaso que Gustavo passava muito tempo no porão antigo da mansão, um lugar que servia para guardar consertos, ferramentas antigas e o que a casa precisava esquecer. Tonho viu o assistente entrar pela porta lateral com uma sacola que cheirava a terra molhada e metal. Tonho nunca deixou de ser gente da rua. Teve uma irmã que teve um filho e outra que vendeu doces. Aprender a ler as intenções nos gestos. E quando percebeu que havia mais rapidez do que necessidade nas idas e vindas de Gustavo, decidiu vigiar. Ele pediu a ajuda de um velho conhecido que trabalhava numa empresa de transporte para conseguir a placa do carro que voltava ao sítio nas madrugadas. A placa deu pista. Modelo comum, roteiro da estrada velha, garagem que parou numa noite num posto que ele já tinha anotado. Mas a melhor pista veio por acaso. Tonho entrou na padaria e ouviu um dos motoristas comentar um nome que bateu com o que ouvira no bar. Gustavo está com dívida, quer se ajustar. Era o suficiente. Ele foi até a pequena delegacia da cidade e perguntou por processos antigos. Não queria expor ninguém, queria apenas confirmar se a ligação com o passado existia.
Encontrou registros, fotos de antes e depois, as mesmas linhas de indignação. Havia sim ligação. Gustavo havia sido condenado por um crime que lhe tirou tudo. E havia animosidade, não apenas contra os que ele sentia que o tinham traído, mas contra um sistema que o deixara fora. Tonho não era um justiceiro. Era um homem que temia pela integridade das pessoas que conhecia, e Maria estava entre elas. Ao juntar as peças, sua cabeça fez uma conclusão simples e cruel. Alguém estava disposto a silenciar Maria. E naquele alguém, o passado de Gustavo não era detalhe irrelevante, era motor de ação. A preparação para o sítio. Os dias se comprimiram como um acorde tenso. A mansão parecia respirar mais rápido. Lívia apareceu mais trêmula, com lenços caros presas no pescoço. Ela falou de viagens que não faria e jantou sozinha. Gustavo passou a frequentar o sítio com frequência. Tinha sempre uma desculpa: vistoria, limpeza, remoção de entulho. Ele ia com um saco de ferramentas e voltava com as mãos limpas. A última semana foi feita de pequenas decisões que, aos olhos de quem observa, alinham-se numa direção única. Maria era cada vez mais cuidadosa. Não mostrava que estava assustada. Havia algo em sua forma de cuidado que era resistência. Quando Té, com pulguento sorriso de menino, lhe mostrou que havia gravado algo no ursinho, ela sentiu o peso da responsabilidade como nunca antes. Ele havia, sem entender, presenciado uma fala que denunciava coisa grande. Tinham que proteger aquilo. Maria decidiu não falar com ninguém. Escondeu o pendrive, tomou um cuidado com o celular, dormiu pouco. A chave do seu medo era tanto o que sabia quanto o que podia acontecer se resolvessem que ela fosse a responsável por espalhar a verdade. E foi quando tudo parecia aninhado num precipício que Tonho resolveu agir. Ele reuniu aquilo que tinha: o bilhete, as pegadas, a nota do hardware, a placa do carro. Levou tudo até a casinha do jardineiro, onde guardava ferramentas e um velho rádio. Ali, sentou-se e desenhou, com a mão trêmula de quem diria algo perigoso, um pequeno mapa com rotas e horários. Precisava avisar alguém de dentro, alguém com poder para interromper a engrenagem. Mas quem, naquela cidade tomada por privilégios, ouviria um homem pequeno e aparente sem credenciais? O plano de Gustavo e a voz do arrependimento. Gustavo, na solidão do seu quarto, dormia com os olhos abertos. No espelho, via a imagem que o tempo afixara, um homem que poderia ter tido outra vida. Ele não se via como o único culpado, via-se como peça numa máquina que o esmagara. Quando aceitou a proposta de Dona Lívia, havia esperança de conserto. Quando sentiu o cheiro do couro da pá, sentiu também um sabor de ruína. Numa noite, antes do dia em que o sítio seria usado, Gustavo falou sozinho, murmurando para si mesmo: "Não é para matar. É para calar, é para dar um aviso. Se ela falar, destrói mais que a família, vai destruir a criança." Ele sabia que cruzava limites, mas também sabia que sua lista de perdas pedira um nome para sua fúria. Em algum lugar entre a promessa de reparação e o gesto, nasceu a linha que o levaria ao abismo. Tonho observou Gustavo de longe numa dessas noites de vigília. Viu o homem hesitar diante de um saco de ferramentas. Viu-o tocar num par de luvas e, por uma fração de segundo, não teve a certeza se ele cederia. Tonho não era o tipo de homem que atuava de lado. Foi até a porta lateral da mansão quando percebeu que era hora de falar, não de apenas vigiar. Bateu, foi ignorado, e no momento em que decidiu voltar, ouviu a voz baixa de Gustavo do lado de fora, quase como um segredo dito ao vento. Vai ser rápido. Ninguém vai saber. O dia no sítio. Tensão escalando. O sítio ficava a 15 minutos da cidade por estrada de terra. Tinha um lago pequeno, árvores que se inclinavam para criar sombra e uma casa simples onde algumas ferramentas ficavam guardadas. Era o lugar onde a família às vezes ia para respirar, segundo os anúncios de revista que a dona gostava de colecionar. Na manhã combinada, um carro preto estacionou silencioso. Lá dentro, Lívia parecia mais pálida, a maquiagem mais marcada. Ao lado dela estava a secretária que justificava as coisas logísticas com mensagens curtas. Resolvido. Gustavo foi o último a chegar, com a cara fechada como quem cumpria uma sentença. Maria foi convidada para ajudar com Té naquela manhã.
A esposa do caseiro da cidade tinha dito que era para limpar a varanda, deixar as coisas em ordem, assistir a criança enquanto os adultos conversavam. Maria levou o ursinho no bolso como proteção, tanto para Té quanto para a informação que carregava. Ela não sabia que, ao aceitar, estava se aproximando do momento para o qual Tonho havia trazido suas pedras. Maria entrou no sítio com a certeza constrita no peito. Se alguém descobrisse o que ela sabia, o preço seria alto. Tonho havia, na madrugada, conseguido um registro da presença de Gustavo no sítio. Tinha visto o trajeto do carro e decidido ficar numa moita a uma distância segura. Ele sabia que não poderia enfrentar a casa cheio de gente poderosa, mas poderia alertar quem estivesse por perto. A manhã no sítio começou com risos forçados, café quente e conversas de superfície. Era a estratégia perfeita do poder, normalidade como cortina. Num momento, enquanto a tarde se enrolava em nuvens baixas, Maria entrou numa pequena sala lateral para arrumar brinquedos. Foi quando notou que Té havia deixado o ursinho cair perto da porta. Ela o pegou, sentiu o zíper e a memória do vídeo veio à tona. Seu coração apertou. Ela colocou a mão no bolso e o pendrive estava frio contra os dedos. Não teve tempo de pensar. Uma voz a chamou. Maria, pode trazer o menino para cá? Vamos tirar umas fotos? Era a voz de Lívia, suave e implacável. Do lado de fora, Tonho viu a cena do carro saindo rapidamente. Viu também um homem de costas pegar algo do porta-malas, uma pá com cabo reforçado. A visão de Tonho congelou por um segundo. O conjunto fez sentido cruel. Prepararam o terreno e agora não deixariam testemunhas. Quando ele tentou se aproximar, um cão latia e foi chamado. Tonho escondeu-se e seguiu. Dentro, as coisas escureceram como se alguém tivesse apagado uma vela. Maria colocou o ursinho no bolso por instinto, e o olhar de Gustavo, quando cruzou com o dela, não foi de homem que apenas cumpre ordens. Havia algo mais, expectativa, como quem esperava que o destino confirmasse a fatura. À direita, a casa exalava perfume caro e preocupações mais caras ainda. O ataque. Foi sutil no começo, um puxão de braço, um empurrão mal calculado que empurrou Maria para dentro de um veículo de carga. Um dos homens contratados para ajudar com a mudança apareceu e forçou a porta. Té começou a gritar. Donos de voz em geral têm medo do som que crianças fazem, temem que aquele alarme peque com a verdade. Lívia, em silêncio, olhou para fora, contando o tempo, como quem organiza as últimas peças de um jogo. Maria lutou, com as unhas e a dignidade de quem protege segredos. A força humana que a empurrava era precisa, não havia gritos, apenas sussurros para calar. Ela pensou em Té, no pendrive, no urso e então em Tonho. Onde estaria o homem de quem só se lembrava nas ruas? Ela percebeu que precisava de uma chance de terminar algo antes de ser silenciada. O corpo de Maria foi levado para uma cova rasa perto do lago. Homens trabalharam rápido. A pá cravava a terra e a respiração dela virou medida do tempo que restava. Não havia sensacionalismo, apenas logística fria. Alguém precisava permanecer para empurrar a terra, para simular um acidente com um final definitivo. O plano não era abrir a boca para explicações, era enterrar a coisa viva e deixar que a natureza fizesse o resto. Tonho, que observava no topo de uma pequena elevação, não podia conceber apenas observar. Ele correu. Era impossível que uma vida se perdesse por causa de diferenças de classe, por orgulho e promessas sussurradas num escritório perfumado. Tonho alcançou a porteira, respirou fundo e viu a sequência final que confirmaria o pior. A roda do caminhão sumia na estrada, e homens cobriam com pressa a boca da cova. Ele gritou, o som atravessou o campo como o último apelo. No entanto, quando as vozes se voltaram, Tonho viu algo que o congelou. Gustavo, o homem que havia visto tantas vezes em trajes limpos e com um sorriso escasso, inclinou-se sobre Maria. Não como quem ajuda, mas como quem executa a última ação. A pá desceu mais uma vez. E naquele momento, quando a terra cobria a boca de Maria e o ursinho de Té ficava enterrado entre pés que pisavam o mesmo barro, Tonho viu o brilho de um relógio no pulso de Gustavo.
Era o mesmo relógio que Tonho via nas fotos antigas que confirmavam sua prisão. Não era coincidência, era escolha. Tonho correu, gritou com força dobrada, tentando romper o tecido do momento. Um dos homens, percebendo a intrusão, virou-se e acertou-lhe o ombro com um cabo de pá. Tonho caiu. Ainda assim, ergueu-se, rangendo os dentes. Ele viu o rosto de Gustavo por cima do monte de terra, um rosto que velho e novo, que trazia a ferida do passado como justificativa. O som do motor voltou a preencher o ar. Alguém ordenou silêncio, e a ordem veio sólida como concreto. Enquanto Tonho tentava se recompor, percebeu que o pendrive estava fora do bolso do ursinho, que alguém o encontrara. Sentiu o coração cair. A verdade estava viva em um pedaço de plástico que agora podia desaparecer com uma única decisão. Não entendia como isso havia acontecido. Só sentia a rapidez de quem tem que agir. Transição e promessa. A cena ficou suspensa numa linha tênue. Tonho caído na relva, Maria assobiando entre a terra, Té ainda tentando gritar, e Gustavo ajeitando os últimos detalhes como quem coloca um selo definitivo numa carta de condenação. A chuva começava a cair, como se o céu quisesse lavar um crime que pessoas poderosas tentariam enterrar. Tonho, com o corpo dolorido e a vontade maior do que a dor, conseguiu se arrastar até o carro preto que havia visto estacionar mais cedo. Pegou a placa, fotografou com o celular que insistia em tremular e respirou fundo. Sabia que precisava de algo mais do que seu próprio corpo para quebrar aquela engrenagem. Precisava da prova que guardava Maria, do pendrive, de uma voz que não mentia nas imagens. Precisava, sobretudo, do homem que podia, com um clique, transformar um vídeo numa ligação que mudaria a velocidade das coisas. Do lado de dentro do monte de terra, Maria sentia que seus minutos eram poucos. Pensou no rosto de Té, pequenino e incontestável, e pensou em tudo que havia feito para proteger a criança. Pensou em tudo que havia feito para protegê-lo. Nas noites que passara acordada, nas mãos calejadas que ensinavam o menino a amarrar o cadarço. Pensou na inocência do seu riso e na possibilidade de que aquele riso se calasse por medo dos adultos que decidiam nomes e destinos. Respirou fundo. A chuva lambia-lhe o rosto como se o mundo, por fim, quisesse lavá-la de culpa que nunca fora sua. Tonho rastejou até onde podia. A água encharcava o couro da sua jaqueta, a lama grudava nas solas dos sapatos. Viu, com olhos que só abandonavam a vigilância por frações, um homem ajoelhado junto ao monte de terra, tapando e ajeitando como quem arruma um cobertor sobre um corpo. Percebeu, por um reflexo, um objeto reluzir. O zíper do ursinho, aberto pela pressa, e algo escuro que caíra ali. A mão de Tonho encontrou o plástico frio e com cuidado puxou-o para fora do barro. Era o pendrive, com o corpo lamacento e a luzinha apagada. Parecia menor do que em sua memória de horas, mas tinha o mesmo poder de verdade compactada em bytes. Ele guardou o pendrive no bolso como se segurasse um tesouro perigoso. Não havia tempo para celebrar. Ao seu redor, vozes trocaram ordens. Té, aos prantos, foi puxado para longe por alguém que pretendia acalmar o escândalo infantil. Tonho sentiu mãos o empurrando, levou um soco que o derrubou de lado, mas ergueu-se. O plano precisava de mais do que suas pernas, precisava de alguém que tivesse acesso às agulhas que furam a bolha do poder. Havia um aparelho que trazia luz instantânea, um telefone que num clique poderia lançar o silêncio por terra. Tonho tinha, entre as coisas simples, o número de Álvaro. Não era íntimo, mas sabia o suficiente. Álvaro gostava de Té, tinha afeição por aquela família que, apesar dos crimes de vaidade, amava o menino de maneiras possivelmente muito reais. Era a hora de tocar alguém que pudesse ouvir. Enquanto a chuva apertava, Tonho correu, passou pelo murinho que delineava o sítio, subiu pela estrada de terra e, com as mãos trêmulas, discou o número que tinha decorado de vistas e favores. Álvaro atendeu no segundo toque, a voz grave e surpreendida. Álvaro, lançou Tonho ofegante. É Tonho, está acontecendo coisa grave no sítio. A Maria, ela está, eles a enterraram. Houve um clarão do outro lado do fio, um silêncio, um suspiro, passos. Álvaro não perdeu segundos. Perguntou o que mais precisava saber, onde exatamente estava o carro, quem mais sabia. Tonho, incapaz de articular mais que as coordenadas e o nome de quem estava lá, apontou para o norte da estrada velha, para as margens do lago.
Álvaro, sem prometer nada, cortou a ligação e ordenou a si mesmo o que o coração ordena em situações de pavor: ir até lá. Enquanto isso, dentro do amontoado de gente poderosa e nervosa, Gustavo colocou-se em posição de quem limpa pegadas. Suas mãos, que haviam conhecido grades e maquilagens de chefia, tremiam. Ele não olhava no rosto de Lívia, observava a criança, como se o menino fosse o juiz de sua culpa. Num segundo, a faceta de homem controlado cedia à outra, a dos que carregam uma dor que acredita ser justiça. Ele escutou ordens sussurradas: garanta que ninguém perceba, rápido, e obedeceu. Na estrada, o carro de Álvaro cortava a chuva com faróis que rasgavam a noite. Ele vinha sozinho, jovem o bastante para não ter calculado todas as consequências de sua pressa, velho o bastante para saber que o que é feito no escuro costuma ter cheiro que a verdade não perdoa. Lembrou-se do vídeo de Té que, dias antes, apareceu numa conversa casual no escritório. O menino tinha o hábito de mostrar desenhos e curiosidades, e uma vez enviaram um clipe ao celular de Álvaro sem entender o alcance daquele ato. Álvaro, distraído pelo trabalho, guardara o arquivo, pouco imaginando que aquela gravação se tornaria chave. A chegada de Álvaro transformaria tudo. Ele não conhecia todos os intrincados que moviam os bastos, conhecia apenas a ternura com que Maria tratava Té e a sensação irreparável de que algo ali era injusto. Naquela noite, no banco do carro, sentiu o peito bater com força. Teve a certeza de que precisava chegar antes que a destruição se consumasse. Enquanto ele corria, Tonho fez outra ligação, a da angústia para um conhecido da delegacia. Não esperava que a polícia viesse às pressas apenas por sua declaração. Sabia que precisava de algo que não se comprava com palavras. Precisava do pendrive limpo da lama. Lavou o plástico com a boca do próprio casaco, esfregou com a falange e pôs o objeto em seu bolso interno. A tecnologia seria sua testemunha. Dentro do Monte Frio, Maria abriu os olhos com dificuldade. A terra pressionava a caixa torácica numa dança cruel. O cheiro era um compêndio de umidade, couro e medo. Sob os dentes havia gosto de barro. Sua voz saiu mais tênue do que o impulso que sentia de lutar. Ouviu passos, vozes abafadas, alguém que sugeria: se ela se mexer, é pior. Ouviu também o choro infantil, e por um instante tudo se fixou na ideia de que o menino poderia aprender que as vidas dos que limpam são descartáveis. Mas então um som diferente quebrou o hábito. Um motor, de longe, que aproximava. Alguém riu nervosamente e disse que devia ser um carro qualquer. Maria, que havia passado boa parte da vida protegendo crianças, lembrava-se agora de um princípio incômodo. Na hora em que tudo parece perdido, há quem apareça. Um relincho de esperança entrou pelo seu ouvido, tímido como a voz de um amigo que chama à porta. Tonho, naquela subida úmida, viu luzes cortarem o campo. Não sabia quem vinha, mas supôs que a pressa de alguém indicava a possibilidade. Correu mais rápido. Chegou ofegante, e do outro lado, entre árvores, viu um carro se aproximando velozmente. Era Álvaro. A chegada foi cinematográfica. O veículo deslizou pelos atoleiros e parou com o capô fumegando de chuva. Álvaro saiu, encharcado, com o terno amassado, e correu. Viu o monte de terra, viu pés que escapavam, e num ato que seria lembrado pelos que viram, passou as mãos na lama para desenterrar Maria. O corpo dela cedeu no abraço de quem chegou tarde demais, para impedir as coisas, mas há tempo de impedir o fim. Segura minha mão, Maria, disse ele, a voz quebrando. Respira comigo. Ela obedeceu. A respiração vinha como sopro de vela acesa. Álvaro sentiu o coração pesar ao ver o ursinho encharcado, a costura rasgada. Na luva que trazia, o objeto plástico ficou preso. Foi Tonho quem, com dedos tortos, colocou o pendrive nas mãos dinâmicas do homem rico que sempre olhara a cidade de cima. Álvaro, sem olhar para a lama nas suas mãos, ligou o celular com rapidez que não admite hesitação. Conectou o pendrive e tocou no arquivo. A imagem tremeu e, num segundo que pareceu longo como uma vida, as palavras de Lívia preencheram os alto-falantes do carro. Não é dele, repetia a gravação. Se descobrirem, perco tudo. Cobre, faz o que tem que ser feito. O som era claro, público bastante para arrancar o verniz das justificativas.
Álvaro ouviu, e por trás da fúria veio a incredulidade. Alguém correspondera à violência com frieza. Alguém transformara uma ameaça de reputação em um movimento para calar. Era demais. A polícia, chamada por Tonho minutos antes, chegou apressada. Um carro da cidade entrou na estrada de terra, luzes azuis remendando a chuva. Homens e mulheres de uniforme pulavam do veículo com lanças de luz. O sítio estava em estado de combustão. Pessoas corriam, choravam, gritavam. Lívia pôs as mãos no rosto. A secretária tentou o papel de protetora, mas foi afastada com firmeza. Gustavo, vendo o cenário esfarelar-se, deu um passo atrás, a máscara de resolução rachar em seu rosto. A prisão é sempre um gesto público. Gera ruídos, olhares, comentários que vão se espalhar como uma maré. Gustavo foi algemado com mãos trêmulas. Não era um homem grosseiro. Tinha antes a expressão de quem fora esculpido pela vida para obedecer ao que surgiu como solução. Quando o policial falou que ele estava sob custódia, Gustavo olhou para o lago, como se visse nas águas o contraste entre o que perdeu e o que tomara. Os interrogatórios começaram em seguida. Tonho deu seu testemunho com o vigor de quem teme, mas não se dobra. Falou da placa do carro, da compra no hardware, das pegadas. Álvaro mostrou o vídeo. Té, protegido por Maria, e agora nos braços de um auxiliar, fechou os olhos como criança que não entende o peso do que registrou. A cidade acordou com a notícia. Em alguns minutos o rumor já correra pelas ruas. Na cobertura da mansão, Lívia assistiu à sua própria acusação de fundir-se em faces quentes. Sempre fora mulher de aparências, e ali se viu despojada. A culpa, antes amortecida por bolsas e maquiagens, tornou-se real. Tinha sobre si o peso das consequências. Havia, nela, uma pequena chama de reconhecimento. Entender que todas as coisas que fizera, acreditando salvar algo caro, haviam destruído uma vida. Durante as investigações, ficou claro que Gustavo não agira sozinho. Haviam ordens, arranjos, justificativas trocadas com palavras que disfarçavam o que se tramava. Mas a peça-chave era o sentimento que o movia, a fome por um conserto que o mundo não deu. Em interrogatórios, Gustavo chorou. Falou de noites sem teto, de contratos perdidos, da mãe que o esquecera, de uma promessa de recomeço que se transformara numa armadilha. Contou que aceitara a ajuda de Dona Lívia com a ideia de que, ao ficar perto do poder, poderia reescrever sua história. Confessou que, quando as palavras de ameaça saíram dos lábios dela, sentiu ressurgir uma raiva tão antiga que tomou forma em obedecer. Disse com voz quente de vergonha que não pensara em enterrar alguém vivo. Sua intenção havia sido calar, desaparecer com provas, intimidar, e que a situação escalou para o monstruoso por falta de controle. Havia naquela confissão algo de humano, o reconhecimento de que a lógica da revanche pode levar ao que ela mesma despreza. Houve também quem questionasse: por que Gustavo não buscara ajuda? Por que não pedir a outra saída? A resposta foi simples e amarga. Para muitos que saem do cárcere, o mundo voltará sua cara quando mais precisam. Às vezes, a única oferta é um emprego que exige que se enterre a verdade. E foi esta oferta que, como uma isca amarga, o levou até o sítio. O processo público que se seguiu não foi rápido nem limpo. Houve debates, defesas, acusações. Mas a voz do vídeo, a prova do pendrive e o testemunho de Tonho e de outros presentes foram suficientes para levar a um conjunto de medidas judiciais. Lívia enfrentou acusações que iam além da tentativa de homicídio e incluiu conluio e coação. Gustavo foi acusado de cumplicidade e agressão, confessou parte dos atos, tentou explicar outros. A justiça, essa máquina lenta que as cidades pequenas conhecem bem, começou seu curso. Não haveria absolvição improvisada. Quem tinha culpa responderia. No entanto, a cidade assistia também a outro tipo de movimento, o de reparar o que se desfez. A imprensa, que tantas vezes lambeu as aparências da família Bastos, agora expunha os bastidores. Álvaro, enojado e determinado, usou sua influência para apoiar Maria.
Num ato que muitos consideraram político, ele ofereceu a ela apoio legal, tratamento médico e, depois, uma proposta que mudaria o curso da sua vida. Maria, fragilizada, mas inteira em sua dignidade, aceitou o abraço que a cidade oferecia. Foi internada por algumas semanas para cuidados físicos e psicológicos. Tinha marcas, não apenas no corpo, mas nos sonhos. Té, que agora dormia ao lado de quem o amara sem parentesco, segurava a mão de Maria como se as histórias do mundo se resolvessem no laço entre dois corações. A reconstrução foi lenta, mas sincera. Álvaro reconheceu, perante câmeras e diante de um público que precisava acreditar em algo maior, que Maria fora a guardiã verdadeira daquele lar. Pediu perdão por não tê-la protegido, prometeu reestruturar a casa e assumiu a responsabilidade de reparar. A defesa pública de Maria não foi apenas reativa, teve construção. Álvaro ouviu as vozes da cidade que cobravam justiça e com elas traçou um projeto, criar um instituto em nome da proteção à infância, para dar suporte a mulheres como Maria e a crianças como Té. Tonho foi convidado a falar na inauguração do processo investigativo. Não queria holofotes, mas permitiu que sua presença fosse reconhecida. Afinal, fora sua paciência que transformou peças em prova. A comunidade, que antes o conhecia como o homem tranquilo da esquina, agora o via como personagem de um gesto heróico. Alguém pequeno de estatura, mas de percepção colossal. O cuidado de tratá-lo com dignidade repetiu-se em toda a mídia. Não era troça, mas celebração da coragem cotidiana. A prisão de Gustavo foi seguida de uma temporada de reflexão pública sobre como a sociedade trata os que voltam da prisão. Havia vozes a condená-lo sem nuances, mas também aquelas que lembravam que a vingança tem pais e mães, exclusão, rancor, portas fechadas. Gustavo, em depoimentos e depois em audiência, pediu desculpas. Não justificou, explicou. Sua explicação não o redimia juridicamente, mas serviu para mostrar que por trás de cada gesto violento existe uma colcha de retalhos feita de perdas. Lívia, que sentira a falha de seu castelo de espelhos desabar, enfrentou mais do que a justiça comum. Enfrentou o julgamento público do que é ser alguém que prefere imagem à vida. Seu rosto, antes calibrado, agora era menos opaco. Em entrevistas falou com voz quebrada e em alguns momentos com a dureza de quem acreditava ter feito escolhas impossíveis. Havia, no fim, um lampejo de arrependimento, de reconhecimento de que seu medo de perder status foi maior que o receio de ferir. Meses depois, a cidade reunia-se para um ato simbólico, a inauguração do Instituto Té, projeto idealizado por Álvaro e gerido em consultoria por Maria. A cerimônia teve chuva tímida, como se a cidade ainda limpasse os restos do que fora feito no outro dia. Tonho esteve presente, com o rosto iluminado por uma humildade sem pose. Té, agora com cabelos cortados e sorriso tímido, trouxe seu ursinho restaurado, outro, melhor costurado, um símbolo de cuidado. Álvaro fazia a fala pública e a família Bastos, agora reduzida nos holofotes, observava de longe. Maria subiu ao pequeno palco improvisado. A multidão bateu palmas. Sua voz, quando saiu, tremia, mas carregava uma verdade. Este instituto nasce da urgência de proteger crianças e de dar às mulheres que cuidam um lugar de segurança, disse. É também um reconhecimento de que coragem é ação silenciosa, diária, e que devemos honrar quem, sem títulos, dá amor e proteção. Foi um dia de reparação que não anula a dor, mas que a transforma em algo útil. O Instituto ofereceu cursos, suporte psicológico e linhas de proteção para denunciantes e testemunhas. Tonho foi convidado a trabalhar com os serviços comunitários, ajudando a mapear suspeitas e cuidar da vigilância cidadã. Álvaro assumiu a presidência de honra, financiando boa parte do primeiro ano. Garcia, um nome que surgiu nas cadernetas administrativas, e outras pessoas da cidade contribuíram com histórico e voluntariado. Quanto a Gustavo, os meses seguintes mostraram a dureza do processo judicial. Foi condenado por cumplicidade e tentativa de homicídio, cumpriu pena em condições que permitiram reabilitação e reflexões. Nas visitas subsequentes, escreveu cartas para Maria, pedindo perdão. Tentou, talvez tarde demais, reparar.
O Estado não o perdoou automaticamente, a lei fez seu curso. Mas houve, em sua trajetória, vestígios de mudança. Em conversas com orientadores, Gustavo se engajou em programas de reinserção e voluntariado carcerário, enfrentando a contradição de ser um homem que machucara e que agora procurava evitar que outros fossem empurrados para estradas similares. A cidade observou, com debates e cafés cheios de opiniões, como tornar menos provável que vingança se transforme em crime. Surgiram campanhas, debates em escolas e um senso de urgência em olhar para trás, para as causas que conduzem ao ressentimento. Não era desculpa, apenas compreensão. Lívia ficou fora dos holofotes por um tempo. Alguns a criticaram, outros pediram piedade. Não houve consenso. Mas a família, dilacerada, também aprendeu. Álvaro, que sempre cuidara das responsabilidades como se fossem números em balanço, começou a considerar o valor de cuidar com mãos e não apenas com transferências. A relação com o menino Té ganhou novos contornos. Ele foi confirmado como legalmente protegido e a paternidade biológica, que havia sido motivo de tanto segredo, deixou de ser o único referencial de legitimidade afetiva. Álvaro assumiu o que sempre fizera na prática: amor e proteção. Tonho, chamado de o pequeno homem que viu demais por manchetes maldosas, recusou os rótulos fáceis. Preferiu que o reconhecessem como cidadão atento. Estava no instituto, ensinando vigilância comunitária, compartilhando sua habilidade de perceber o que podia passar despercebido. O reconhecimento público o incomodava e ao mesmo tempo lhe dava um propósito: provar que os gestos de cuidado que não aparecem nos jornais são os que mantêm uma cidade segura. A vida, naturalmente, não virou um conto limpo. Maria teve noites de medo. Olhou para cada sombra com cuidado. Mas a mão amiga de Álvaro, as consultas no instituto e o carinho comunitário foram remendando as frestas do seu sono. Té continuou a ser criança. Corria, quebrava brinquedos, contava piadas e, à noite, pedia histórias. A cada história que Maria contava, havia um pedacinho daquela manhã convertida em aviso: nunca mantenha segredo que faça mal a alguém. A relação entre Maria e a família Bastos transformou-se. Não era mais submissão, era reconhecimento. A cidade, que por tanto tempo venerava o poder, encontrou na humildade um novo símbolo. A imprensa, por seu turno, fez algo que poucas vezes faz com coragem. Reconheceu o erro das glorificações e destacou a força de quem protege sem buscar fama. Alguns meses depois, numa tarde de sol tímido e de vento que vinha do lago, Maria foi convidada a falar na Câmara Municipal. Não queria discursos, mas aceitou. Antes do público, abraçou Tonho, o homem que correra e que observara, e agradeceu. Ele sorriu, talvez constrangido, e disse que só fizera o que devia. A frase, simples, entrou no coração de quem ouviu. A coragem que não pede glória, pede apenas que uma criança possa crescer segura. O Instituto prosperou com o tempo. Recebeu doações, firmou parcerias com assistentes sociais e escolas. Criou um pequeno núcleo de acompanhamento para egressos do sistema prisional, oferecendo alternativas para que a vingança não fosse o caminho quando a porta da sociedade se fecha. Foi duro abrir esse núcleo, porque muitos viam com desconfiança a ideia de dar oportunidades a quem causara dano. Mas Maria, que aprendeu com a dor, insistiu. Se não dermos lugar para conserto, o rancor alimentará mais tragédias. A cidade experimentou então um pequeno milagre cívico. A solidariedade começou a ser medida não apenas por likes, mas por ações. Tonho plantou um pequeno jardim em frente ao instituto, como lembrança de que a atenção cotidiana germina frutos. Álvaro assumiu não só os custos, mas também a postura de vigilância ativa, não só do ponto de vista financeiro, mas emocional. Ele tornou-se presença constante nas reuniões, um homem que, tendo o poder, escolheu não se isolar dele. Houve quem dissesse que o final vinha adocicado demais, outros que era um princípio. Ambas as leituras têm razão. A verdade é que, na cidade, as cicatrizes existiam, mas surgiram uma disposição para tratá-las. Maria não se tornou celebridade, tornou-se a pessoa que, ao ser homenageada com o nome do instituto, sempre lembrava de que o gesto não era para ela,
mas para Té e para milhares de meninos que dependem de adultos que escolhem proteger. Na última cena, alguns anos depois, ouviu-se uma risada infantil que vinha do pátio do instituto. Té, crescido um pouco, correu num circuito de brincadeiras. Tônio regava as mudas. Álvaro conversava com uma mãe que procurava auxílio. Maria, sentada num banco, olhou para o lago onde um dia a lama quase lhe calara a voz, e sentiu o sol aquecer-lhe as costas. Ela trouxe à boca o ursinho restaurado que guardava numa prateleira e sorriu. Não era um sorriso de vitória solo. Era a expressão de quem aprendeu que a verdade, quando defendida por gente simples e por quem tomou responsabilidade, pode transformar ruínas em caminhos. Quando alguém perguntou a ela, numa entrevista improvisada na tarde, quem fora a Maria de sua vida, ela apontou para as pequenas pessoas. Tonho, que observou, Té, que grava sem medo, Álvaro, que correu, e com a voz baixa e firme completou. Quem nos salva, muitas vezes, não é o poderoso que prometeu mundos, mas o vizinho que viu algo estranho e teve coragem de não fingir que não sabia. A história, que começou com terra na boca e um coração quase sufocado, terminou, assim, não com todos os nós desfeitos, mas com a sensação de que pedras foram movidas. Houve prisões, responsabilizações e perguntas que ficaram sem respostas fáceis. Houve também reconciliações possíveis, projetos que nascem da necessidade e pessoas que assumem o peso de fazer o que é certo. A verdade provada pelo pendrive derrubou máscaras. A coragem de um homem de estatura pequena, com olhos grandes para detalhes, fez o resto. Ela trouxe à luz aquilo que alguns tentaram enterrar. Compartilhe esta história com alguém que acredita que a coragem real mora nas atitudes do dia a dia. E nos comentários, conta pra gente, quem foi a sua Maria?